Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Professor Ferraza. Hoje nós vamos continuar o assunto fatoração algébrica. Na aula anterior nós trabalhamos dois casos, o fator comum em evidência e a fatoração por agrupamento. Vamos lá? A fatoração algébrica, parte 1, que é o fator comum em evidência, e a fatoração por agrupamento, eu vou deixar o link da descrição. Aproveite para se inscrever e dar um like no nosso vídeo. É muito importante para o fortalecimento do canal. Vamos lá. Terceiro caso. Então, o terceiro caso que nós vamos trabalhar na aula de hoje será a diferença de quadrado. Então, diferença é a subtração de quadrados, dois termos ao quadrado, dois termos elevado a um expoente 2. Então nós teremos a ao quadrado menos b ao quadrado. Nós podemos representar a ao quadrado menos b ao quadrado como a mais b que multiplica a menos b. Então nós chamamos este caso de fatoração de diferença entre dois quadrados ou produto da soma pela diferença. Vamos trabalhar um exemplo para fixar melhor esta relação. Então, olha só. Se nós temos aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 49, e nós precisamos simplificar ou fatorar essa expressão algébrica. Como nós temos uma diferença, então nós temos que pensar entre dois quadrados. O primeiro termo já está ao quadrado. O segundo termo ainda não está ao quadrado. Porém, é possível deixar 49 como uma potência com expoente 2. Basta você encontrar a raiz quadrada de 49. Então, nós vamos fazer a raiz quadrada de 49, que é 7, pois 7 vezes 7 é 49. E o x ao quadrado continua x ao quadrado, porque é isso que nós queremos. Queremos o termo ao quadrado. Então, vamos ficar com x ao quadrado menos 7 ao quadrado. Olha só, conseguimos escrever como uma diferença de dois quadrados. Diferença, lembrando, é a subtração. Então, se você conseguiu escrever como diferença de quadrados, agora é só desenvolver. O primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Está prontinho. Esse é o nosso terceiro caso, produto da soma pela diferença, ou também chamado de diferença de quadrados. Ok? Então, nós temos agora o quarto caso, quadrado da soma ou quadrado da diferença entre dois termos. Então, olha só. A mais b ao quadrado. Nós temos o quadrado de uma soma. Então, vamos ficar com o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou o quadrado da diferença entre dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Por que o 1 fica ali 2 vezes o primeiro pelo segundo e o outro vai ficar menos 2 vezes o primeiro pelo segundo? Você pode justificar esse desenvolvimento por uma propriedade chamada distributiva. Então eu posso simplesmente, vamos colocar aqui ao lado uma justificativa, a mais b ao quadrado será a mais b que multiplica a mais b. Então você vai fazer o seguinte, a vezes a ao quadrado, a vezes b, AB, b vezes a, AB, e b vezes b, b ao quadrado. Portanto, a mais b ao quadrado será igual. Olha aqui, ó, a ao quadrado, o único termo a ao quadrado, repete. 1ab mais 1ab são 2ab, mais b ao quadrado. Tá aí o porquê que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa
vai acontecer com a menos b ao quadrado. Se você aplicar a propriedade distributiva, vai ficar com o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Às vezes precisamos desenvolver, às vezes já está desenvolvido e precisamos voltar à forma fatorada. Agora, como que nós vamos fazer isso? Segue o exemplo. X ao quadrado menos 20x mais 100. Como que você vai voltar à forma fatorada? Vamos pensar aqui, ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, ou a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Perceba que o segundo termo é negativo, então vamos focar na segunda parte aqui. Se aqui, no primeiro termo, nós temos a ao quadrado, verifique que o primeiro termo do caso fatorado é apenas a. Então a raiz quadrada de a ao quadrado é a. A raiz quadrada de b ao quadrado é b. Então isso quer dizer que eu tenho que extrair a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último para verificar se ele é um trinômio perfeito. Então olha só, a raiz quadrada de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de 100 é 10. Para ele se tornar um trinômio perfeito, onde eu possa conseguir escrever na forma fatorada, este termo central ele tem que ser o dobro da multiplicação entre o primeiro e o segundo. Ou seja, você multiplica o x e o 10 e o termo central tem que ser o dobro. Então, x vezes 10, 10x. Será que 20x é o dobro? É 2 vezes o 10x? Sim. Então, podemos escrever como x menos 10 ao quadrado. Tá aí. Tá fatorado o nosso trinômio. Então, nós temos um exercício de uma fração algébrica onde nós precisamos simplificá-la. Então, para a gente simplificar esta fração algébrica, nós temos que utilizar os casos de fatoração. Perceba que embaixo você tem um elemento ao quadrado menos um outro que pode ficar ao quadrado. Então, você pode trabalhar com uma diferença entre dois quadrados. No numerador, você tem um trinômio, que é um conjunto formado por 3 monômios, 3 termos. Então, provavelmente isso você vai poder reescrever como um quadrado de uma diferença ou quadrado de uma soma de 2 termos. Então, vamos lá. Raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último. Será que o termo central é o dobro do resultado entre eles? Do produto entre eles? Bom, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 16 é 4. Se eu multiplicar o x pelo 4, vai dar 4x. 8x é o dobro de 4x. Então ele é perfeito. Podemos fatorar. Ficaremos com x menos 4. Se aqui fosse positivo o segundo termo, ficaria positivo aqui no meio, tá? X menos 4 ao quadrado sobre. Olha só, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 16 é 4. Então nós podemos escrever como x mais 4, que multiplica x menos 4, que é a diferença entre dois quadrados, que se torna um produto de uma soma por uma diferença. O que é x menos 4 ao quadrado? É x menos 4 que multiplica x menos 4. Sobre x mais 4 que multiplica x menos 4. Com isso nós podemos simplificar, passar a vara no x menos 4 em cima e embaixo. Então ficamos com a expressão simplificada x menos 4 sobre x mais 4. A forma reduzida da expressão. Não esqueça de dar um joinha no nosso vídeo e compartilhar com os amigos. Lembrando também que o Professor Ferraza se encontra na plataforma SuperProf e lá você consegue agendar aulas particulares com o Professor Ferraza. Bons estudos e até a próxima! Tchau!